Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, dando continuidade às nossas aulas de pediatria, dando continuidade às aulas nas aulas à distância, né, de pediatria, eu vou falar para vocês sobre nutrição infantil. Vou falar sobre os 10 passos da importância de uma nutrição infantil, vou falar o que observar, vou falar como realizar essa nutrição, vou falar o que é importante para as crianças, o que a gente precisa fazer, como melhor nutrir essa criança, o que é uma alimentação saudável para uma criança. Então vou dar uma pincelada mais nisso, mas o que é importante para a criança, como é importante ela se alimentar, quais são os alimentos importantes para se oferecer para a criança, quais são os alimentos mais saudáveis para se oferecer para uma criança. Então na parte nutricional, para a criança é importante ela ter um bom aporte nutricional. Então é muito importante que nós oferecemos uma nutrição rica em nutrientes, seguindo aquela pirâmide de nutrição. É importante que nós oferecemos alimentação natural, então sempre oferecer o arroz, o feijão, a salada, não oferecer fast food, não oferecer comidas que as crianças gostam, que são chamativas, mas que não têm aí uma alimentação saudável. A nutrição também é um fator determinante para a saúde da criança, então importa bastante aí a nutrição, como vocês já viram aí na parte do peso na outra aula, ou vocês vão ver a parte do peso na próxima aula, depende de como vocês verem esses vídeos. A parte da nutrição da criança é importante, eu tenho que seguir uma curva nutricional para a criança, para que ela consiga se alimentar bem, para que ela consiga realizar uma boa alimentação, para que ela consiga ter os seus nutrientes e suas necessidades calóricas absorvidas e reabastecidas. E eu tenho os fatores nutricionais e metabólicos. Então uma criança que tem um metabolismo mais acelerado vai precisar mais de um aporte calórico do que uma criança que tem um metabolismo mais lento, uma criança que tem mais facilidade para engordar, outra criança que tem menos facilidade, ou até mesmo esses fatores nutricionais, diferença aí de uma criança que tem rico acesso a diversos tipos de alimentação, a diversos tipos de comida, consegue ter acesso fácil a arroz, feijão, salada, mistura, diferente aí de uma criança que tem dificuldade de ter acesso a comidas básicas, como arroz e feijão. Então a gente tem que saber dar esse aporte, saber auxiliar nessa diferença aí. Eu tenho 10 passos para uma alimentação saudável. Isso aí segue o nosso Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde. Então, para a criança se alimentar de forma correta, de forma saudável, então eu tenho que seguir 10 passos, tenho que seguir 10 metas e 10 determinações. Primeiro passo, a gente prioriza muito que é importante dar aí a alimentação materna exclusiva até os 6 meses. Sem oferecer chá, sem oferecer quaisquer tipos de outros alimentos. Como assim? A criança não está... Acontece muito isso. Mas a criança parece que está chorando de fome. Ou a criança está com sede. Na verdade, até os 6 meses isso não acontece. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês que o leite materno é rico em nutrientes. E com isso, ele supre todas as necessidades da criança. Diferente dos outros leites que são oferecidos. Segundo passo. A partir de 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até 2 anos ou mais. Como assim? Não fazer aquela mistura de alimentos dentro do prato da criança, por exemplo, que nem faz bater tudo no liquidificador, arroz, feijão e a carne e misturar tudo. Não, fazer o prato da criança separado. Então hoje eu inicio aí com arroz, então a criança vai ter o aporte do leite mais o arroz. Então hoje eu vou dar um legume, vou dar uma cenoura. Amanhã eu vou dar um pepino. E assim, né, um exemplo. Mas amanhã eu entro com uma outra verdura. E assim, de forma lenta e gradual, mas não tirando o leite materno. Porque o leite materno, além de trazer ainda alguns nutrientes, ele traz principalmente anticorpos para a criança. Terceiro aí é após os 6 meses oferecer alimentação complementar. Então, depois dos 6 meses, não ficar somente no leite. Então eu posso oferecer aí cereais, carnes, legumes, frutas, mas como diz no próximo, de forma lenta e gradual. Então hoje eu coloco um cereal, amanhã eu coloco uma carne, no outro dia eu coloco um legume, no outro eu coloco uma fruta. E aí no prato da criança isso tem que ser feito 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno. Então a alimentação da criança, ela precisa ser feita 3 vezes ao dia, se receber leite materno. Se não receber, se estiver tomando leite de vaca ou leite complementar,
aí eu tenho que realizar essa alimentação com cereais, tubérculos, carne 5 vezes ao dia, porque aí vai complementar aquela necessidade calórica e nutricional que a criança precisa. Quarto, a alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez. Então não adianta eu estar lá na mesa comendo e aí eu obrigo a criança a sentar e comer aquele horário, sendo que a criança está referindo para a gente que ela não está com fome, que ela não apresenta fome. Então não adianta eu chegar lá e falar, não, você vai ter que comer agora, você vai se alimentar agora. Não, tem que deixar a criança chegar e falar, tô com fome, faz um prato de comida para mim, aí a gente vai e oferece essa alimentação. Não pode ser rígido com a alimentação da criança. A criança desde o início pode começar a comer com colher, comida mais pastosas, e aí aumentando até chegar na alimentação familiar. Então aquilo que já foi dito em outros prazos, de forma lenta e gradual, até o período que a criança come a mesma coisa que os adultos estão comendo. Oferecer diferentes alimentos, então quando ele já passou por essa fase da forma lenta e gradual, a gente tem que começar a oferecer diferentes alimentos. Por exemplo, uma salada, um legume, uma carne. Então uma alimentação colorida, como dizem, ter no mínimo 7 cores no prato. Então para chamar a atenção e para a criança se alimentar melhor. Temos que estimular o consumo de frutas, então as crianças têm que começar a aprender a gostar de fruta, começar desde o início a se alimentar com verduras, com frutas e com legumes. Evitar açúcares. Então tem que evitar que essa minha criança se alimente de açúcares, como café, como refrigerante, como salgadinho. Então eu tenho que evitar que as crianças comam essas comidas industrializadas. E também tomar cuidado com o sal, né? Porque a gente sabe que aí, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas com pressão alta, diabetes, devido ao consumo excessivo de sal. Cuidado com a higiene dos alimentos. Então tem que fazer sempre a boa higienização, realizar a boa higienização. E estimular a criança doente a se alimentar. Por quê? Porque quando a criança fica doente, ela diminui o aporte nutricional, diminui o aporte calórico, isso piora a doença dela. Mas também eu tenho que respeitar a aceitação dela. Por exemplo, se ela não quiser comer todo o alimento que foi oferecido, mas comer uma parte, isso já é um bom começo. Na primeira infância, então é quando a criança nasce. Lembra daquelas divisões da criança? Na primeira infância é no recém-nascido, é na criança pequena aí. Eu tenho que fazer o quê? Oferecer leite materno e amamentação. Então é importante sempre incentivar a mãe a amamentar a sua criança. Não falar para a mãe, informar a mãe que aquele primeiro leite que sai, o colostro, é importante para a criança, porque ali é que contém os anticorpos, ali é que contém a parte de hidratação da criança. O leite ele é perfeito, ideal, não precisa de complemento, não precisa dar chá, não precisa dar suco, não precisa dar água. O leite não precisa dar leite de vaca, o leite da mãe é o ideal para a criança. A gente informa também que reforça um vínculo entre mãe e bebê. O conteúdo modifica ao longo da mamada, então como eu disse para vocês, inicia com o colostro, depois vem o leite. Ele também se altera conforme o dia e a idade da criança, então se eu tiver um dia mais estressado, se eu tiver um dia mais cansado, se a mãe tiver um dia mais estressada, a criança vai alterar esse leite. Também quando as crianças passam dos 6 meses, esse leite também varia. Esvaziamento, tempo variável, então até 30 minutos se consegue o esvaziamento das mamas aí, alternando uma para outra, então a criança pode mamar e se alternar entre as mamas até 1 hora. Aqui eu trouxe para vocês a diferença entre o leite materno, o leite o tipo NAN, o leite de mamadeira, principalmente o leite de vaca, porque tem muitas mães que colocam leite materno com leite de vaca. Primeiramente, vou falar sobre o leite materno. O leite materno, somente ele tem tudo o que se precisa para uma criança crescer saudáveis. Então a gente tem os anticorpos, a gente tem os hormônios, a gente tem as enzimas. Então a gente tem toda a quantidade necessária de alimentação para a criança. Nós temos as proteínas, então a gente tem uma quantidade de proteína, muitos carboidratos para as crianças, gorduras, só que são gorduras para as crianças, sais, vitaminas e ferro. O que não tem no leite industrializado, no leite tipo NAN, nesses leites? Nós temos as proteínas praticamente na mesma quantidade. Nós temos os carboidratos também praticamente na mesma quantidade. Nós temos as gorduras, só que no leite materno nós temos as gorduras ômegas e as LCPs, que são gorduras boas para o bebê. Ele não precisa
quebrar essas gorduras. No leite nano, leite industrializado, essas gorduras vêm aqui, ó, em pequena quantidade, não tem essas gorduras quebráveis, então o bebê precisa quebrar. Tem a mesma quantidade de sais, vitaminas e minerais os dois têm, e ferro também. Então não temos o que a gente tem diferente do leite materno pro leite industrializado. A parte de defesa do organismo, não tem como colocar no leite industrializado, e a parte das gorduras mais fáceis de digestão para a criança. E aqui, como eu sempre falo, nós não somos um bezerro, nós não somos um boizinho, nós não somos uma vaquinha, nós não somos um bezerro. Então, eu tenho proteínas no leite de vaca? Tenho, mas são altos níveis de proteínas e não são proteínas digeríveis para o bebê. Então, essas proteínas podem causar diarreias. Tenho menor quantidade de carboidratos, olha a diferença, olha o tamanho desse carboidrato, dessa quantidade de carboidrato para essa. Tenho maiores quantidades de gorduras, principalmente gorduras pesadas. Olha a diferença de sais, olha o tanto de sal que eu tenho aqui, tanto de sal que eu tenho aqui, para essa grande quantidade de sais. Tenho vitaminas, só que não tenho minerais, você está vendo que só tenho vitaminas, e não tenho ferro. Então, por isso que é um balanceamento e valores incorretos para o bebê, principalmente porque a gente não é um boi, certo? Então aqui é a quantidade aí do que eu preciso. Proteínas, no leite humano, aqui ó, leite humano, quantidade adequada de proteínas, fácil de digerir, como eu falei para vocês, leite materno é melhor. Se eu pegar a fórmula, modificada a quantidade, mas apresenta risco de alergia, porque essa quantidade é modificada. Proteínas de vaca, excesso e difícil digestão, por quê? Porque nós não somos um bezerrinho. Vitaminas, a mãe manda as vitaminas essenciais para a criança. Na fórmula infantil, que é o NAN, essas coisas, tem que suplementar. E no leite de vaca falta vitamina A e vitamina C. Minerais, então na mãe é o perfeito, por isso que a gente incentiva a amamentação. Na fórmula suplementada, principalmente equilibrada, mas tem difícil absorção, porque é modificado. E na leite de vaca, ele é desequilibrado e de difícil absorção. Água, suficiente, a mãe já passa a quantidade de água, por isso que a gente fala que não precisa dar água para a criança. Nas outras duas fórmulas, a gente tem que oferecer. Fatores de proteção, os anticorpos, só no leite materno tem. Fatores de crescimento, só no leite materno tem. Ah, mas você vai dizer, e no leite de vaca não tem fatores de crescimento? Tem, para o bezerro, não para a gente. Fora tudo isso, ainda a gente tem as químicas que nos leites de vaca tem para manter ele pasteurizado e manter eles com os conservantes. Quais são os cuidados que eu tenho que auxiliar a mãe? A mãe chegou lá pra gente, eu vou ter que auxiliar, vou ter que dar os cuidados de enfermagem. Higienização das mamas, então tem que ensinar a mãe a ir lavar essas mamas, não passar creme para dar as mamadas, ver se a pega está correta, se a criança está conseguindo fazer a pega correta. Tem que incentivar a mãe e a criança a ter uma dieta bem balanceada. Tem que incentivar a mãe e orientá-la a realizar essa mamada, esse oferecimento do leite em um lugar calmo. A criança ela tem que estar mais calma e confortável possível. Ela tem que sentir então plenitude. A criança tem que soltar a mama, nada de ficar colocando o dedo ali para tentar retirar a mama. E tem que fazer a criança rotar, eructar. Então tem que fazer a criança rotar para evitar risco de broncoaspiração. Fase pré-escolar, que é a criança maior. O que eu tenho que observar nela? O ganho de peso e a estabilização do crescimento. Então a criança começa a ganhar mais peso, mas começa a crescer de forma mais lenta. Começa a estabilizar mais. Eu tenho uma diminuição da ingesta energética. A criança começa a diminuir o aporte calórico dela. E os hábitos normalmente são os hábitos alimentares da família. Aqui eu também tenho hábitos alimentares ideais. 10 hábitos alimentares ideais para uma dieta. Então a alimentação é um gesto de carinho, certo? Eu tenho que fazer uma alimentação consciente, então eu tenho que fazer ela comer bem, assim como minha criança também tem que comer bem. Comida não pode ser utilizada como moeda de troca. Então eu não posso falar, você só vai ganhar um brinquedo se você
comer tudo. Ah, você só vai passear se você comer tudo. Então eu não posso realizar comida como moeda de troca, porque se eu realizar comida como moeda de troca, a criança vai sempre querer comer para ganhar alguma coisa em troca. O prato precisa ter 5 cores, o ideal é 7, mas já pode ter 5 cores. Os pais são sempre os melhores exemplos, então o que o pai come, o filho também vai comer. A hora da refeição deve ser um momento de reunião da família, então nada de assistir televisão em frente de TV, tablet, vídeos, videogames, não reunir a família. Para não gostar de um alimento, a criança tem que experimentar e de várias formas diferentes. Então, para a criança falar, eu não gosto desse tipo ou desse outro tipo de alimento, ela tem que experimentar esse alimento e também tem que ser de formas e de várias formas diferentes. Não preciso forçar a comida, ela vai comer quando ela tiver fome e as regras são válidas para todas as famílias. Então, se eu falar todo mundo vai, se a família falar todo mundo vai sentar e comer naquele horário, desculpem, caiu o celular. Se todo mundo falar vai sentar e comer nesse horário, todo mundo vai sentar e comer nesse horário. Estimule o consumo, então, para os adolescentes aqui. Os adolescentes, nós temos que estimular o consumo de frutas e verduras. A gente tem que verificar a presença de condições de alimentares pouco saudáveis, então fast foods, pizza, refrigerante. Orientar a pessoa aí a realizar uma alimentação mais saudável. Então tem que também investigar a dislipidemia, orientar o adolescente sobre a vacinação e os hábitos saudáveis e verificar o estímulo de prática de atividade física regular. Normalmente hoje em dia é mais difícil ver o adolescente fazer essa prática de atividade. O esforço positivo, o reforço positivo, que é parabenizar o adolescente sempre quando tiver uma alimentação correta. Caso de baixo peso, consumo insuficiente, excesso de atividade física, a bulimia ou a anorexia, então sempre tem que ver essa parte. A prática alimentar, então as 5 cores no prato e sempre registrar naquela caderneta para mim ver como segue a curva de alimentação. Como eu faço para realizar uma avaliação nutricional da criança? De 0 a 5 anos eu uso 4 parâmetros para avaliar. Então tem que ver a estatura dessa criança, então como ela está crescendo, o peso dessa criança, certo? Aí pegando a estatura e o peso, eu tenho que ver se isso é o peso ideal para a criança, para essa estatura. Então se a criança tem 1 metro, tem que ver se esse parâmetro está correto para 1 metro. E o IMC. Para a realização de 5 a 10 anos, eu só vou ver a estatura para a idade, então se a criança tem 1,20 m, se está certo. O peso para a idade, então, tem 1,20 m, pesa 30 kg. Tá certo? Tá na tabela. E o IMC, então fazer a estatura, o peso dividido por altura ao quadrado, estatura sobre estatura, eu consigo ter o IMC e naquela tabela eu consigo ver se está no momento correto. E acima disso eu uso a estatura e o peso, que aí eu faço o IMC, certo? Então é aqui que eu falei para você. Aqui eu vejo o peso e aqui eu vejo o crescimento em meses, certo? Então eu tenho essa curva de crescimento. Se eu tiver 1 ano e minha criança aí pesando 7 quilos, está dentro da estatura, está na linha esperada. Eu tenho que sempre manter entre essas linhas. Se a criança tiver 1 ano e pesar 15 quilos, eu já estou acima dessa linha. Se a criança tiver 1 ano e pesar 4 quilos, eu estou abaixo dessa linha. Então eu tenho que ver qual é a idade da criança para o peso dela para saber se ela se mantém dentro dessa curva aí. De 5 a 19 anos, como eu disse para vocês, é o IMC, peso por altura ao quadrado. Então, se o IMC aí de uma criança de 9 anos apresentar aí o IMC de 14, eu vou pegar a criança o IMC aqui, aqui é o IMC, vou vir aqui em 14, chegar nos 9 anos, está aqui. Então, continuo na linha dentro do esperado, certo? Se eu pegar a mesma criança dos 9 anos e o IMC dela der 12, está abaixo dessas linhas, então me preocupa. Se eu pegar a mesma criança, fizer o IMC, peso por altura ao quadrado, e esse IMC der 24, por exemplo, está acima da minha curva. Então essa criança ela está sobrepeso, obeso, obesidade mórbida. Eu teria que avaliar. Certo? Então aqui é o IMC das crianças. Então vocês podem ver que os meninos vão aumentando conforme a idade.
E aí tem uma diferença em relação ao das meninas. Então aqui, ó, os meninos, 6 anos, 14,5. As meninas, 14,3. Então vocês podem ver que tem uma diferença. Por isso que eu tenho que saber o da menina e o do menino, certo? E cada idade também eu tenho um IMC diferente. Esses IMCs não se mantêm. Acima dos 15 anos, o IMC é igual ao de adulto, certo? Aqui é como eu disse para vocês, altura sobre peso ao quadrado, tá certo? Não, eu sempre trago isso aqui para vocês verem que também há erros. Altura em cima, peso ao quadrado embaixo. Não, é peso sobre altura ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês? É isso, gente. Então, na parte da nutrição, a gente sempre vai pensar desses 10 passos saudáveis e sempre avaliar o IMC e sempre avaliar a curva, certo? Muito obrigado. Até uma próxima.